Oi, gente, boa noite, beleza? Vamos lá então para nossa aula de saúde mental. Aqui tem as datas, né? Então, todo PDF eu coloquei as datas para vocês não se perderem, né? Na entrega dos trabalhos, a prova e tudo mais. E hoje a gente vai falar a respeito do Freud, né? Então, quando a gente vê falando assim, nem Freud explica. Por que a gente usa isso? Porque o Freud, ele explicou muita coisa, né? Ele levantou um monte de pensamentos que explicavam coisas que as pessoas não entendiam, né? E ele é famoso até hoje. Então, ele é um psicólogo, assim, muito influente, muito importante, por conta, né, das coisas que o Freud, né, explicou. Então, por isso que a gente fala, pô, nem Freud explica, né? No caso aqui, né, a gente vai ver o que foi que o Freud explicou, né, nesse contexto que a gente vai trabalhar hoje. Então, essa imagem, né, tem uma cabeça dentro de outra cabeça e outra cabeça, é o quê? Porque antes da gente começar a falar da teoria, né, que o Freud explicou, a gente vai falar a respeito de uma coisa chamada psique. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Mas a psique, ela se refere a tudo que é formado, né, pelos fenômenos que ocorrem na nossa mente. Então, muitas coisas que acontecem na mente humana, né, está relacionado diretamente à psique. Se vocês têm o hábito de assistir canais de investigação, né, como o Investigação Discovery ou tantos outros, né, programas, né, que tem como estilo CSI, programas de investigação criminal. Sempre tem um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, alguém dessa parte, né? E isso é muito importante porque quando alguém comete um crime, dependendo do crime que essa pessoa cometeu, o advogado tem a tendência, né, por conta do exercício ali da sua função, de levantar algumas possibilidades, dentre elas, né, o fato da pessoa ser um paciente com problemas mentais. E aí vai se alegar que ele não tem ali as faculdades mentais necessárias para distinguir o certo do errado, né? Então, por isso que os psicólogos, psiquiatras estão sempre envolvidos nessa parte. E aí é comum a gente sempre ouvir falar a respeito da psique. Então, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, dependendo, né, da situação do criminoso, sempre levanta, né, essa questão aí da psique do indivíduo, tá? Eu recomendo, né, se vocês se interessarem, tem um documentário do Investigação Discovery, né, a respeito do caso da Liana e do Felipe Café, aonde o psicólogo, o psiquiatra faz uma análise bem interessante a respeito do Champinha, né, e aí envolve, né, um pouco disso aqui que a gente está falando, tá? Então, assim, ó, sentimentos, pensamentos, percepções são funções desenvolvidas pela psique, né? Que permite que o ser humano se relacione e se adapte ao meio em que ele está por meio de processos. Então, por exemplo, as sociedades elas vêm mudando, né? De hábitos, de costumes. Então, por exemplo, se vocês pararem para pensar na era viking, né? Como que era os relacionamentos na era viking, como que era o sentimento, como que era o pensamento, a percepção, a questão de disputa por terra, aquela, né, toda a história, né, a questão da conquista de territórios e de descoberta, o que é um pouco diferente de hoje, né? Então as pessoas sentem diferentes, elas se expressam sentimentos de forma diferente. Então se a gente for pensar, por exemplo, na sociedade japonesa, né, que recentemente eles fizeram um estudo que as pessoas, né, uma das profissões que tem no Japão é para dormir de conchinha, né? Então você paga uma pessoa para dormir com ela, só isso, né? Por quê? Porque eles estão constantemente preocupados com outras coisas, com desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de outras coisas e não na questão do relacionamento interpessoal, pessoa a pessoa. Pode olhar o celular, né? Então é muito comum você ir no shopping hoje, por exemplo, né? Enfim, qualquer lugar. E você vê pessoas da mesma família sentadas na mesma mesa, cada uma com o seu telefone, em vez de estar conversando entre si, né? Então tudo isso está relacionado aí nesses processos. E aí nós vamos ter o quê? O id, o ego e o superego,
que são 3 componentes, né, da formação da personalidade, né? Então, basicamente, é a representação da impulsividade, da racionalidade e da moralidade, isso respectivamente. Esse lance do id, do ego, do superego, né, é justamente o que o Freud vai explicar agora, tá? E tá tudo entrelaçado aí numa mesma coisa, tá? Então, como eu já coloquei, né, que o Freud, né, o Sigmund Freud é o psicólogo mais influente que a gente tem, e é essa ideia que ele colocou, né, de id, ego e superego, né, que explica o comportamento humano em muitos aspectos, né, é uma ideia muito poderosa que o Freud tem. E legal que quando a gente começa a compreender esses 3 pontos, a gente entende, né, como que agimos de determinadas formas. Então, esse estudo do Freud tinha como objetivo o quê? Esclarecer, né, ou entender um pouco mais o comportamento humano. Né? E aí, por que a gente está em guerra com a gente mesmo o tempo todo, né? Por que a gente vive constantemente em guerra conosco, né, com a gente mesmo, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, né, eu já comentei com alguns alunos a respeito desse livro, que é o Doutor, o Médico e o Monstro. Recomendo a leitura, não é um livro muito extenso, mas é um livro muito interessante, e quem gosta nessa parte né, de saúde mental é um livro bem legal. E aí aqui a gente tem a representação de ambos, né? A gente vai ter aqui o id, né? E vamos ter também o superego, né? Então a gente tem dois extremos, né, numa mesma situação. Então é válido vocês lerem o livro para entender qual que é um, qual que é outro e por que eu coloquei os dois aqui, tá? Então, assim, o que é o id? O id é o princípio do prazer, né? Então, vamos pensar assim, se na sua cabeça tem 3 pessoas, dentro da sua cabeça tem 3 pessoas, e uma delas chama id, se ela tivesse uma agenda, a agenda dela ia estar escrito bem grandão assim, buscar o prazer e evitar a dor. Ponto. Então, quando o id toma a frente das nossas ações, das nossas decisões, né, o que acontece? O que é característico? A pessoa passa por cima dos outros para obter aquele prazer momentâneo que ela quer. Então, o id não tem moral, ele não tem escrúpulos, ele trapaceia, ele mente deliberadamente, né? Ele não se preocupa com o fato de que se ele fumar 5 maço de cigarro por dia, ele pode ter problemas futuros. Ele quer fumar o cigarro agora, ele vai fumar e acabou. Então ele quer o prazer momentâneo, né? E o id, ele é guiado por uma emoção crua, né? Então, assim, goste ou não, as emoções, né, elas exercem uma poderosa influência sobre o nosso comportamento. Nosso desejo intelectual de entrar em forma, né, nem sempre é tão poderoso quanto o nosso desejo emocional de sentar no sofá e comer sorvete. Então, o id busca isso, né? Se ele quer comer, ele vai comer. Se ele quer, vamos supor, se ele se interessou por uma pessoa, se ele sentiu atração por uma pessoa. Ele não interessa se é namorada do melhor amigo, não importa. Ele vai atrás daquilo que ele quer naquele momento, tá? E o que é o superego, né? O superego é o oposto. Então, aquela imagem que a gente vê, né, que tem o diabo de um lado, o anjo do outro falando na nossa cabeça, né? Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Então, se o id é o diabo, o superego é o anjo, né? Então, o superego, ele é aquela consciência, né, que faz com que a gente entenda o que é moral, o que é adequado, o que faz com que a gente se comporte de maneira respeitosa na sociedade em que a gente vive. E o superego está muito relacionado à sociedade de uma maneira geral. Então, por exemplo, o superego, ninguém nasce com o superego pronto, tipo, já nasci com o superego pronto. Não. O superego ele vai sendo moldado, né, de acordo com o ambiente que essa pessoa está. Até eu coloquei aqui no material para vocês. A gente tem o exemplo, né, do Oriente Médio. No Oriente Médio, quanto mais esposa você tem, mais respeitado você é mais status, é mais isso. Então, a poligamia no Oriente Médio é uma coisa, né? É algo respeitável, é algo moral, é algo que a sociedade aceita e vê com bons olhos. A nossa sociedade não, por isso que as pessoas escondem as traições, né? Então, quando fala assim, até o fato, né, de você ser casado, ter um relacionamento com uma pessoa e se envolver com um terceiro, por isso que chama traição,
porque nós não vemos com bons olhos, né, a poligamia, né? Aqui na nossa sociedade é uma sociedade monogâmica, né? Então, se você se interessou por outra pessoa, você tem que cancelar o relacionamento anterior e depois ir para o próximo, e não ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Isso é a questão do superego, né? Porque e interessante, né, que muitas pessoas que se envolvem em processos assim, né, de traição, de relacionamento extraconjugal, muitos ficam com esse sentimento de estar fazendo alguma coisa errada, de esconder, de vergonha, de isso, de aquilo, né? Então tem-se essa consciência, tá? Então essa parte moral, né, que aplica ao ser humano as suas ações ali dentro da sociedade que ele vive, é responsabilidade do superego, tá? E o que é o ego? O ego, ele é assim, ele é o princípio da realidade. Ele procura sim obter prazer e evitar a dor, igual o id. Porém, ele tenta se beneficiar a longo prazo, né? Então, o id quer uma coisa imediata, né? A compulsão alimentar, aquela coisa nada toda. O ego não. O ego já pensa, né, que o prazer a longo prazo, né, pode ser adquirido se eu seguir uma dieta, alguma coisa nesse sentido. Então, o ego ele é mais centrado, né? Ele é mais ponderado. O ego é uma ferramenta poderosa para tomar decisões, né, que são boas para o seu bem-estar a longo prazo. Então, por exemplo, os desejos do ego, eles se opõem aos do id, mas é importante respeitar ambos, né? Então, às vezes, por que a gente tem que respeitar ambos? Porque o id, apesar, né, de tudo, ele faz parte de algumas ações, né, que a gente tem. Então, uma pessoa que fica o tempo todo, que não toma uma atitude, que não toma isso, que não toma aquilo, parece que ela fica meio estagnada, né? Então, às vezes, em alguns momentos, né, a gente precisa respeitar todas essas pautas que a gente tem, né, de ações. O que acontece muito é que em algumas situações o id ele se sobressai assim discrepantemente em relação às outras, né, ao ego e o superego. E aí a pessoa acaba se tornando aí alguém que acaba não conseguindo conviver em sociedade por conta de impor ali os seus próprios desejos, tá? Você pode fortalecer o ego para dar mais influência ao seu comportamento, treinando sua força de vontade. Então, o ego é aquilo assim: bom, eu quero emagrecer. Tudo bem, você quer emagrecer? Então, fortalecendo o ego, né, isso vai trabalhar a sua força de vontade. E isso para tudo, não só para emagrecer, como, por exemplo, para engordar também, né, para ganhar massa magra, ou para arrumar um emprego, ou para fazer o curso, enfim, tá? Então, essa imagem que eu vou passar para vocês é bem legal. Então, aqui tem a cabeça do indivíduo, então tem o id, o ego e o superego. Então, assim, o id, eu quero isso. Eu quero. O ego, acho melhor ter cautela e me conter, né? O superego, isso não está certo. Então, vamos usar o exemplo, né, do rapaz que se interessou aí pela namorada do amigo, né? Então, a namorada do amigo, quando ele ouvir, né, vamos colocar assim, o id, eu quero isso, eu vou dar em cima dela e azar. O ego, acho melhor eu ter cautela, né? Eu preciso me conter, porque a gente escuta histórias, né, de que o relacionamento do meu amigo não estava dando certo com a moça, e aí a coisa virou, o mundo virou de cabeça para baixo, por fim eu que acabei feliz da vida com ela. Enfim, o ego ele pesa as coisas, né? Ele pondera as coisas, ele analisa as situações, né? Enquanto que o superego, isso não está certo, né? Mesmo que todas as situações, mesmo que todos os caminhos levem você de encontro à namorada do seu amigo, mesmo que eles terminem, o superego fala: não, não está certo, não posso me relacionar com a ex-namorada do meu amigo. Enfim, tá aqui para vocês a representação gráfica, né, do que é essas três, né, esses três, vamos colocar esses três minions que ficam na nossa cabeça, tá? Bom, e aí a gente vai passar, né, para outra coisa que o Freud também explica. Então, ainda segundo Freud, né, a gente tem 5 fases do desenvolvimento psicossexual, tá? Então, não é psicossocial, tá bom? É psicossexual. Isso segundo o Freud, tá? Então, até agora só falamos do Freud. Como a personalidade se desenvolve?
né? Como que a gente tem esse desenvolvimento, né? Sempre a gente vê as crianças crescendo e fala, nossa, mas o fulano era tão quietinho e depois aconteceu isso com ele ficou mais agitado, ou, né? Enfim, como que a personalidade se desenvolve? De acordo com o Freud, as crianças, né? Elas passam por uma série de estágios psicossexuais que levam ao desenvolvimento da personalidade adulta, tá? Sua teoria descreve como a personalidade se desenvolve ao longo da infância. Embora a teoria seja bem conhecida em psicologia, sempre foi bastante controversa, tá? Tanto durante o tempo de Freud, quanto na psicologia moderna. Aí vocês podem perguntar para mim assim, nossa, professora, mas por que eu tenho que saber isso? Eu estou fazendo enfermagem. Porque isso faz parte do estudo de saúde mental. Então, vamos supor que lá na frente vocês se deparem, né, com uma vaga, né, de emprego, né, numa clínica de saúde mental, enfim. Esses conceitos a gente tem que saber porque eles fazem sentido em algum momento. Só que no caso dessa teoria das 5 fases, ela sempre causou um pouco de controvérsia, tá? Ela sempre causou um pouco de estranheza, tanto na época do Freud como agora, tá? Então, se você conversar, se você tem um colega que é psicólogo e quiser conversar com ele, você vai ter a opinião dele, né? O que ele acha dessas 5 fases. Aí você pode perguntar para um segundo psicólogo que ele vai te falar uma coisa totalmente diferente do que o seu amigo. E assim sucessivamente, tá? Isso pode acontecer. Então, o primeiro estágio, né, dos 5, né, dos 5 estágios, né, do desenvolvimento psicossexual, a gente vai ter aqui a fase oral, tá bom? Então, essa faixa etária, ela vai, né, a faixa etária desse estágio vai do nascimento até 1 ano. E a zona erógena, né, que é ali a zona que a criança se concentra para sentir as sensações de prazer, de satisfação, é a boca, tá? Então, durante a fase oral, a principal fonte de interação da criança ocorre através da boca, né? De modo que o reflexo de enraizamento e sucção é especialmente importante. A boca é vital para a alimentação e o bebê recebe prazer através da estimulação oral, por meio de atividades gratificantes, como a degustação e a sucção. Então, aquela questão, né, da criança, né, em alguns momentos, quando possível, né, na questão da amamentação. Então, ela vai mamar no peito, vai ter o cheiro da mãe, vai ter o contato com a mãe, aquilo acalma a criança, aquilo tem todo um contexto ali, né, psicológico em torno da amamentação. Não que quem não mame no peito não vá ter toda essa interação com a mãe, tá, gente? É só um ponto, tá? O principal conflito nesse estágio é o processo de desmame. A criança deve se tornar menos dependente dos cuidadores. Se a fixação ocorre nesse estágio, o Freud acreditava que o indivíduo teria problemas com dependência ou agressão. A fixação oral pode resultar em problemas como beber, comer, fumar ou roer unhas, tá? Então, por isso que os processos da criança não podem ser traumáticos, né? Então, por exemplo, no caso do desmame aqui, vamos pensar na questão da amamentação. O processo de desmame da criança não pode ser algo traumático, tem que ser algo de você ir trabalhando. Cada criança tem uma forma diferente de responder. Então, a gente já atendeu crianças que a mãe não conseguia tirar do peito de jeito nenhum, né? Então, não tinha aquela, né, o pessoal fala, aquela psicologia para conseguir convencer a criança, né, sem que ela se sinta lesada, sem que ela sinta que ela perdeu alguma coisa. Mas não que ela perdeu, o fato é que ela substituiu, ela não precisa mais mamar no peito, agora ela tem outros alimentos, ela tem o copo, ela tem a comida, ela tem. Então, esse processo tem que ser muito bem feito na criança. Então, como a gente viu em materno infantil e em saúde coletiva, o desmame, a criança tem que mamar exclusivamente no peito até 6 meses. Depois de 6 meses, a gente começa com outros processos. Isso tem que ser dado uma importância muito grande. Para quê? Para que não haja nenhum tipo, né, de trauma, nenhum tipo de que a criança não se sinta, né, como se arrancaram alguma coisa dela. Tipo, eu tinha, agora não tenho mais, mas por quê? Não, você tinha, não precisa mais. Então, essa parte, né, segundo Freud, é que deve ser feita de uma forma bem peculiar. E, segundo ele, se houvesse problemas, né, com relação ao desmame, o indivíduo, na fase adulta, poderia apresentar esses problemas aqui, tá? Beber, fumar, comer em excesso.
e roer unha, tá? O segundo estágio, né, que é o estágio anal. Esse estágio também, agora tem muitas publicações no Facebook falando, né, dessa questão aí, de enaltecer a vitória das crianças quando elas conseguem de fato, né, ir no banheiro. Né? Então, por exemplo, você está naquele processo de tirar a fralda da criança, né? Se não conseguiu, não ser agressivo, não ser taxativo, não xingar a criança, e sim incentivar para que numa próxima vez ela consiga, né? Então, o estágio anal, ele dura aí de 1 a 3 anos. E a zona erógena é o intestino e o controle da bexiga. Então, se antes a criança sentia prazer, bem-estar com as interações que ela tinha na boca, né, através da degustação, da sucção, o negócio agora é controlar a bexiga e o intestino. Então, durante o estágio anal, o Freud acreditava que o foco principal da libido era controlar os movimentos da bexiga e do intestino. O principal conflito nesse estágio é o treinamento do toalete. Né? Então a criança precisa aprender a controlar as necessidades corporais. Desenvolver esse controle leva um sentimento de realização e independência. Então o que a gente, quando estendemos a nossa pesquisa, né, nessa parte das 5 fases do Freud, você vê muitos psicólogos ensinando os pais a questão, né, da criança ir ao banheiro, de como é importante que os pais eles tenham essa visão de incentivar os filhos. Então, se o filho conseguiu fazer xixi, se ele conseguiu avisar, não precisa ir no banheiro, xixi, 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 conseguiu avisar que tem que ir no banheiro, essa criança precisa receber uma parabenização, ela tem que ver que aquilo que ela está conseguindo é um incentivo e não xingar, né? Caso a criança avise, mas não deu tempo, ou essa coisa que a gente está acostumado já, né, de ver com as crianças quando a gente está no processo de tirar a fralda, né? Então aqui, ó, de acordo com Freud, o sucesso nesse estágio depende da maneira como os pais abordam o treinamento do toalete. Os pais que utilizam elogios e recompensas pelo uso do banheiro no momento apropriado incentivam os resultados positivos e ajudam as crianças a se sentirem capazes e produtivas. O Freud, ele acreditava que as experiências positivas durante esse estágio serviram, né, de base para que as pessoas se tornassem adultos competentes, produtivos e criativos, tá? Então, de acordo com o Freud, esse lance do banheiro é bem importante. No entanto, nem todos os pais fornecem o apoio e incentivo que as crianças precisam durante essa fase. Alguns pais, em vez disso, punem, ridicularizam ou envergonham crianças por acidentes. Então, isso, de acordo com Freud, furava totalmente o desenvolvimento de ter um adulto bacana aí, se você não tivesse uma conduta legal de incentivar e tudo mais durante o processo do seu filho aprender no banheiro, né? Os adultos de modo geral, não é só seu filho. Se você trabalha numa escola, enfim, né? As crianças de modo geral. Terceiro estágio fálico, né? O que é o estágio fálico? A faixa etária desse estágio, ela vai durar de 3 a 6 anos. E a zona erógena, né, são as genitais, né? As genitais que são aí a zona erógena, né? Então, o Freud, ele sugeriu que durante o estágio fálico, o foco primário da libido já está nas genitais, tá? Então, nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre homem e mulher. É quando a gente está na escolinha, por exemplo, a gente trabalha na escolinha e as meninas começam a entrar no banheiro dos meninos, os meninos começam a entrar no banheiro das meninas, e aquilo é emocionante, porque eles estão entrando no banheiro das meninas, né? O Freud também acreditava que os meninos começavam a ver seus pais como um rival pelo afeto da mãe, tá? O complexo de Édipo descreve esse sentimento de querer substituir a mãe e o desejo de substituir o pai. No entanto, a criança também teme que ele seja punido pelo pai por esses sentimentos, um medo que Freud denominou ansiedade de castração. Então, essa parte é meio complexa, né? A gente observa isso em algumas famílias, mas em outras não, né? Então, esse negócio de falar que a menina ela é mais ligada ao pai, o menino é mais ligado à mãe, né? Isso aí em algumas famílias é perceptível, né? Em outras nem tanto. Fica aí meio, né? Uma teoria que a gente ainda, né, não é muito visível assim, né, no nosso dia a dia, né?
O termo complexo, né, complexo de Electra, foi usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos experimentados pelas meninas, certo? Então, complexo de Édipo, meninos, complexo de Elétrica, meninas. O Freud, no entanto, ele acreditava que as meninas vivenciavam, né, a inveja do pênis, tá? Então, eventualmente, a criança começa a se identificar com o pai do mesmo sexo. Então, né, isso, né, de uma forma no início, né? Como um meio de possuir indiretamente o outro genitor. Então, a menina se identifica com a mãe porque ela quer mais atenção do pai. Enfim. Para as meninas, no entanto, Freud acreditava que a inveja do pênis nunca foi totalmente resolvida e que todas as mulheres permanecem um tanto obcecadas nesse estágio. Alguns psicólogos contestam essa teoria, chamando-a de imprecisa e humilhante para as mulheres. Em vez disso, há quem acredite que os homens experimentem sentimentos de inferioridade, porque eles não podem dar à luz aos filhos, um conceito que ela se referiu como, né, no caso aqui se referiu, né, como inveja do útero. Então, essa parte aqui, gente, ela é bem antiga, tá? Da questão da inveja, né, de um e do outro, e aí só fazendo um paralelo, que não está ligado ao Freud, mas na antiguidade, o que acontecia? As mulheres, casou, né? Tá lá. Isso lá em 1900 e muitas bolinhas. 1800 e bolinha, 1700 e bolinha, tipo há muitos milhões de anos atrás. A mulher, quando ela casava, o único objetivo era a procriação, tá? Era ter os filhos. Então, durante o ato sexual, a mulher ela tinha que ficar em uma única posição, que era com as pernas levantadas, para que não houvesse desperdício de sêmen. Então, não podia escorrer o sêmen depois da ejaculação. Então, tinha que ficar com as pernas para cima e a mulher não podia se mexer. Tudo bem. Então, durante o ato sexual, somente os homens sentiam prazer. A mulher não, porque ela tinha que ficar lá parada, tipo, imóvel, esperando acabar e ainda tinha que tomar cuidado para não escorrer nada. Então, nesse caso, né, alguns estudiosos colocam que a inveja feminina também, né, por conta do pênis, era isso. Por que a relação sexual, os homens ficavam tão felizes, tão satisfeitos depois e a mulher não, né? Em contrapartida, é fato que os homens sentiam, sim, né, certa, como é que eu vou dizer assim, não é inveja, mas eles sentiam, assim, alguma coisa, porque, assim, historicamente, o homem sempre foi tido como superior às mulheres. Historicamente. Então, como que ele não podia gerar uma criança? Ele dependia da mulher, que é um ser inferior, para gerar uma criança. Então, são outros estudiosos. Ainda outros estudiosos ainda colocam a questão, por exemplo, de Esparta. Um exemplo, né? Então, se vocês entrarem nas conversas a respeito do filme 300, tem lá verdades e mentiras a respeito do filme 300. Uma das coisas, né, que alguns estudiosos colocaram como sendo mentira no filme é o amor que o Leônidas tem pela rainha Gorgo. Que isso aí é mentira, né? O Alexandre o Grande, nada a ver. O que acontece? Naquele período, os homens achavam que apenas os homens, né, eram dignos de receber o sentimento do amor, o sentimento terno, o sentimento puro. Então, o homem só podia amar outro homem. Né? Então, toda aquela história do Alexandre o Grande com o soldado preferido, né, e tudo mais. E o Leônidas também. Então, como o homem era tido como superior à mulher, né, em algumas sociedades, a mulher não era digna de amor, a mulher só era digna de gerar o filho. E assim mesmo ainda tinha toda aquela história de que a criança tinha que nascer perfeita, que senão, se a criança nascesse deficiente, ela era sacrificada e por aí vai, tá, gente? Então, com relação a esse pedaço aqui que eu acabei de ler, que o Freud coloca, né, tanto o complexo de Édipo quanto de Electra, a questão da inveja do pênis e né, da questão, né, da inveja do útero, isso tem muitas vertentes, tá? Tem muitos pontos aí que a gente precisa avaliar, tá? Por isso que tem um monte de psicólogo que acha que a teoria é humilhante, que a teoria, enfim, por aí vai, tá? Quarto período, né? Que é o período latente, né? Qual que é esse período latente? O período latente, ele vai da faixa etária dos 6 anos até a puberdade.
E é a zona erógena, né? O que acontece? Os sentimentos sexuais eles estão inativos. Então, nessa idade, até a puberdade, a criança não está preocupada com as genitais, ela não está preocupada com isso. O que a criança está preocupada, né? Nesse estágio, o superego está se desenvolvendo, né? Enquanto as energias do id são suprimidas, né? Então, olha de novo aqui o id e o superego, né? Então, as crianças desenvolvem habilidades sociais, valores, relacionamentos com o colega, com o adulto fora da família. Então, é quando a criança, né, ela começa a ter aquele convívio social mais ativo com os coleguinhas de escola e por aí vai, né? O estágio, ele começa, né? O desenvolvimento do ego, do superego, contribui para esse período, né, de calma, né, um período de calmaria. O estágio começa na época em que as crianças entram na escola e se preocupam mais com relacionamentos com colegas, hobbies e outros interesses. Então, nesse momento, a criança quer brincar na casa do coleguinha, quer que o coleguinha vá na casa, quer um hobby, quer isso, quer aquilo. Então, é esse momento aqui, de acordo com essa fase, tá? O período latente é um período de exploração no qual a energia sexual é reprimida ou adormecida. Então, nesse momento, a criança não está preocupada com isso. Essa energia ainda está presente, mas ela é sublimada, né, em outras áreas, como atividade intelectual, interação social. Por isso que muitas das vezes, né, quando a gente tem um filho, um sobrinho, alguma coisa, né, uma criança na família, a gente escuta falar que é a melhor fase para você pôr a criança para trocar um instrumento, aprender um esporte, porque essa fase ela vai querer buscar novos conhecimentos, interação e por aí vai, né? Essa etapa é importante no desenvolvimento de habilidades sociais, de comunicação e autoconfiança. Assim como nos outros estágios psicossexuais, Freud acreditava que era possível que as crianças ficassem obcecadas ou presas nessa fase. Fixação nessa fase pode resultar em imaturidade e incapacidade de formar relacionamentos satisfatórios como adulto. Então, assim, de acordo com o que o Freud está falando, a gente precisa respeitar todas as fases e respeitar todas as mudanças que essas fases trazem, tá? Então, é muito importante essa questão. E por último, né, vem o estágio genital, né? O que significa esse estágio genital? É a faixa etária que vai da puberdade até a morte. Então, de acordo com Freud, você vai viver nessa fase depois da puberdade pro resto da vida, né? Então, é o amadurecimento, né, dos interesses sexuais. No início da puberdade, o início da puberdade, né, ela faz com que a libido se torne ativa novamente. Então, ela estava dormindo, daqui a pouco ela volta. E ela volta de uma vez, né? Volta explodindo, quase, né? Durante o estágio final do desenvolvimento psicossocial, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual pelo sexo oposto. Esse estágio começa durante a puberdade, mas dura o resto da vida inteira da pessoa, tá? Ao contrário de muitos estágios iniciais de desenvolvimento, o Freud acreditava que o ego e o superego estavam totalmente formados, né, e funcionando nesse ponto em que as crianças estão, no caso a puberdade. As crianças mais jovens são governadas pelo id, né? O que exige satisfação imediata da necessidade dos desejos. Por isso que a criança ela faz birra, ela se bate, ela gospe, ela bate, ela grita, porque ela quer e acabou, né? Beleza. Os adolescentes, no estágio genital do desenvolvimento, são capazes de equilibrar seus impulsos mais básicos contra a necessidade, né, de se conformar às exigências da realidade, né, e às normas sociais. Então, o que acontece? De acordo com tudo isso que o Freud falou, até a criança, até o indivíduo, né, chegar ali naquele ponto, né, da puberdade, o id é que manda, né? Porque o ego e o superego estão se desenvolvendo. Então, naquela fase, né, em que a criança está preocupada, né, com as interações sociais e tudo mais, é o que a gente acabou de falar. O ego, no caso, né, do superego, ele tá desenvolvido, ele vai se desenvolvendo de acordo com o meio social que essa criança vive, né? Que essa criança vai se desenvolvendo, né? Então, de acordo com isso, essa parte, né, da criança vai se desenvolvendo. Aí, conforme esse ponto vai adquirindo força, o id vai se suprimindo, né? Então, quando você vê um adolescente fazendo uma birra, fazendo uma manha, né, você começa a pensar que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque essa birra, essa mãe tinha que ter parado lá atrás. E não, né? E aqui tem um ponto muito importante que é outra parte, né, que é bem criticada nessa teoria, é que o Freud colocava essa questão do interesse sexual pelo sexo oposto, né? Então aí já gerou uma série de discussões,
né, com relação então o indivíduo só pode ser saudável se ele se interessar pelo sexo, se ele se interessar pelo sexo oposto. Isso gerou uma série de discussões, enfim. Aí a gente não vai entrar nessa parte, tá? Não é a nossa pauta aqui é trazer o que o Freud falou, né? Somente o que o Freud falou. Mas, se vocês se interessarem, vale o aprofundamento no estudo, né? Porque daí tem várias vertentes, né, da parte da psicologia, explicando essa questão do interesse pelo mesmo sexo, enfim, né, por interesse de mais de uma pessoa, né, pelo relacionamento aberto, pelo relacionamento né, de poligamia, enfim. Mas não é a nossa pauta, tá? Então, até onde o Freud explica, é aqui que a gente para, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima.